quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar os irmãos que nos assistem, que nos acompanham pelo canal da igreja. Sejam bem-vindos. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Hebreus capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós leremos os versículos 23 a 29. Hebreus, capítulo 11, versículos 23 a 29. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a explicação desse texto da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-o os egípcios, foram tragados de todo. Amém. Vamos orar, pedindo a bênção e a iluminação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos concede. Este dia é teu, ele te pertence. Domingo, dia do Senhor, dia de estarmos na tua casa, louvando o teu nome, te adorando, na beleza da tua santidade, e também, ó Pai, em torno da tua palavra, para aprender dela, para ser instruído por meio dela, ser edificado e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor aquiete a nossa mente, o nosso coração, para que estejamos voltados para a tua palavra. Fala conosco, Senhor, por meio dela. Ajuda-nos, abençoa-nos, ilumina-nos com o teu Santo Espírito para que sejamos instruídos pela palavra do Senhor. Ensina-nos, abençoa-nos, tenha misericórdia de nós e que a cada dia mais possamos te desejar, possamos viver para a glória do teu nome e fazer aquilo que te agrada. Oramos agradecidos e confiados em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre o tema A Fé de Moisés. Repetindo, a fé de Moisés. Inicialmente eu quero dizer aos irmãos que não é fácil viver pela fé. É um grande desafio, porque nós, como seres humanos, nós precisamos ver, tocar, apalpar, precisamos de algo visível, algo concreto. Não é fácil viver pela fé. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Via de regra nós fazemos o contrário, andamos pelo que vemos e não pela fé. Repetindo, é um grande desafio viver pela fé. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês, para ilustrar aquilo que eu estou tentando dizer. O primeiro exemplo está lá em Êxodo capítulo 32, quando o povo de Israel havia saído do Egito,
E Moisés havia subido ao monte para buscar os mandamentos, as tábuas da lei. Ele sobe ao monte, fica por volta de 40 dias, o povo começa a inquietar-se, começa a pressionar Arão, perguntando o que teria acontecido com Moisés. E eles ficam inquietos e começam a pressionar Arão: cadê Moisés? Cadê Moisés que não volta? Lá se vão 40 dias e nada dele voltar. E eles então pressionam Arão e constroem um bezerro de ouro. E daqui a pouco eles estão dizendo: são estes, ó Israel, os deuses, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Eles preferem dizer que o Deus ou a divindade deles era um bezerro construído de ouro, era algo visível, palpável. É melhor adorar um bezerro do que adorar o Deus de Israel. Esse é o primeiro exemplo da impaciência deles. O segundo exemplo está lá no Novo Testamento, lá em João, no capítulo 20. Lá o evangelista João diz que após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos numa casa, trancados dentro de uma casa, quando Jesus apareceu no meio deles. Mas naquele dia, lá em João 20, é dito que Tomé não estava lá. E os discípulos disseram para Tomé: olha, ele esteve aqui, Jesus esteve no nosso meio, você não estava, mas ele veio aqui. E Tomé então diz: olha, eu jamais vou acreditar se eu não vê-lo, se eu não colocar a minha mão na mão dele e se eu não ver o lado dele, talvez aquele lado que tenha sido perfurado por uma lança de um soldado. Passam 8 dias, o texto bíblico diz que Jesus torna a aparecer no meio deles e naquela ocasião Tomé está presente. Tomé o vê, Tomé o toca e agora ele diz: meu Deus, meu Senhor. E Jesus diz: Tomé, porque você viu, você crê? Bem-aventurados são aqueles que não me viram e não creram. Bem-aventurados somos nós que, cerca de 2000 anos depois, nós estamos aqui, reunidos como povo de Deus, não vimos a Jesus, não o tocamos, não vimos o seu lado e cremos. Jesus diz: bem-aventurados, Tomé, são aqueles que não me viram e creram. É difícil viver pela fé. É mais fácil viver por aquilo que nós vemos, que nós enxergamos. No entanto, nesse texto que está diante de nossos olhos, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Está diante de nós um texto que fala sobre a fé de Moisés. E é sobre esse personagem emblemático das Escrituras, talvez um dos mais importantes do Antigo Testamento, Moisés, um homem pacato, um homem melancólico, cheio de dramas, cheio de traumas. É esse homem que Deus vai usar e que nós vamos enxergar aqui a sua fé, a fé de Moisés. Nós bem sabemos que Hebreus capítulo 11 é um capítulo que foi escrito para mostrar a importância da fé. Só para os irmãos terem uma ideia, o capítulo tem 40 versículos, e a palavra fé, se eu não errei, eu contei, eu tive a curiosidade de contar, aparece 25 vezes neste capítulo. Dos 40 versículos, a palavra fé aparece 25 vezes, que é para comprovar a tese do versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Este capítulo foi escrito para mostrar uma galeria de homens e de mulheres que viveram pela fé para fazer a vontade de Deus. Veja só, por exemplo, o último versículo do capítulo 10. Hebreus 10, 39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O escritor de Hebreus mostra as consequências daqueles que retrocedem, que abandonam, que voltam atrás. Estes andam em direção à perdição. No entanto, aqueles que creem em Deus, que vivem para a glória do Senhor, são aqueles que andam para a conservação de sua vida e de sua alma.
O capítulo 11 mostra uma série muito grande de homens e mulheres que aprenderam a viver pela fé. Os versículos 1 a 3, por exemplo, mostram o significado da fé e os efeitos que ela produz na nossa vida. Nós temos aí a famosa definição no versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nos versículos 4 a 7, o escritor bíblico mostra os primeiros exemplos de fé: Abel, Enoque e Noé. Nos versículos 8 a 22, ele mostra os exemplos de fé dos patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó, e também é citado o exemplo de Sara, a grande matriarca da fé, por assim dizer. Chegamos então no versículo 23, e o foco aqui é Moisés. A fé de Moisés como um referencial para você, para mim, para cada um de nós. A fé de Moisés. O escritor sagrado selecionou aqui 5 episódios, que o escritor é seletivo, ele vai pegando fatos, episódios da vida de Moisés, e ele seleciona 5 fatos, 5 episódios da fé de Moisés. Só para os irmãos terem uma ideia, nós lemos 7 versículos, e nesses 7 versículos, o escritor sagrado conta 80 anos de história. É muita coisa. Então é muito rápido. Esses versículos, os 7 que nós lemos, contam rapidamente, e nós precisamos preencher algumas coisas, ver algumas lacunas que não estão aqui, mas estão espalhadas lá pelo Antigo Testamento. 5 episódios que mostram a fé de Moisés. Na verdade, um episódio da fé dos pais e 4 episódios da sua fé propriamente dita. Se não vejamos aí os 5 episódios que envolvem a vida de Moisés para mostrar a sua fé. O primeiro episódio está no versículo 23, o seu nascimento. Vai falar do nascimento dele, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Essa história, narrada no versículo 23, está descrita lá em Êxodo, no capítulo 2, e mostra mais especificamente a fé dos seus pais, Dona Joquebede e o seu Amrão. Seus pais, Amrão e Joquebede. O texto diz que lá Moisés nasceu numa situação complicada, o povo de Israel estava escravizado no Egito, já tinha mais de 4 séculos, de 400 anos que eles estavam escravizados, havia uma ordem, o faraó, o rei do Egito, havia dado uma ordem para as parteiras, para que todo menino que nascesse deveria ser jogado às margens do rio Nilo, as meninas que nascessem poderia deixar vivas. E veja que interessante, não era dias melhores para ser pai ou mãe naquela época. Havia um decreto real do faraó, o homem mais importante da terra, dizendo que se nascesse o menino, ele seria jogado às margens do rio Nilo. No entanto, seus pais, Amrão e Joquebede, a Joquebede engravida, eles têm esse menino, esse filho. Talvez qualquer um de nós diria, isso é época de ter filho? No momento ruim, no momento contrário e adverso. Esse exemplo aqui tem muito a nos ensinar nos nossos dias, aonde a gente vê, por exemplo, a nossa sociedade que tem cada vez menos filhos. É ou não é? A nossa geração é uma geração que não se preocupa e que parece que não ter filhos e diminui cada vez mais. Eles, no momento de risco, de perigo, eles decidem ter esse filho, essa criança, e o escondem por 3 meses. Veja só, como a nossa sociedade tem cada vez menos filhos. Vou contar um exemplo pessoal. A minha avó, Dona Alzenir, teve 10 filhos. 2 morreram, 8 estão vivos. Eu tenho 7 tios. Minha mãe, Dona Joana, teve 3 filhos. Eu tenho 1 filho. E outro dia eu brinquei que o Daniel terá um cachorro, um pet.
em casa. Veja como as coisas estão diminuindo. 10, 3, 1, nenhum. Sem risco, sem perseguição. E aqui havia um decreto do rei dizendo que se fosse menino, deveria ser jogado no rio Nilo. Os pais o escondem por 3 meses, a criança chora, escondem ele num cestinho, numa cestinha calafetada e o colocam no rio Nilo. A filha de Faraó vai tomar banho, vê aquela criança chorando e chama a criança de Moisés, que significa salvo das águas. A gente tem até hoje, né? O Moisés foi colocado no Moisésinho. Ele é salvo das águas. A pergunta é a seguinte: em que consiste a fé dos pais de Moisés, Anrão e Joquebede? Consiste em esconder essa criança. Porque eles veem um detalhe interessante, eles olham para a criança e disseram, ela é formosa. Talvez olhando para o futuro e talvez imaginando que Deus tivesse um plano para ele. Um plano para redimir, para continuar o plano de salvação. Aliás, toda mulher em Israel, quando nascia uma criança, o sonho de toda mulher era ser mãe. Porque talvez ela fosse a mãe do Messias, do Salvador. Por que tem tanto drama quando nós encontramos uma mulher que é estéril? Porque se ela é estéril, logo ela não dará à luz àquele que pode redimir Israel, que pode salvar Israel de seus pecados. Ela olha para aquela criança, 3 meses, esconde uma criança bonita, formosa. Talvez ela visse, quem sabe, Deus não tenha um plano através desse menino, Moisés, salvo das águas, para continuar o plano de redenção para Israel. Primeiro exemplo, a fé dos seus pais, o seu nascimento. Segundo exemplo, está nos versículos 24 a 26, a sua renúncia ao Egito. Veja só, versículos 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Veja que o escritor agora ele dá um salto. Quando o versículo 24 diz que Moisés, sendo homem feito, já tinha se passado 40 anos. No versículo 23, ele tem 3 meses. No versículo 24, ele tem 40 anos. Veja como a história bíblica é rápida, para ver se nós paramos e meditamos no plano redentor de Deus. Ele faz 40 anos, ele sai do palácio, vai dar uma espiada, uma olhada na terra, e ele vê que os seus patrícios, seus contemporâneos estão sendo maltratados. Ele não tem dúvida, ele toma aquela dor para si e mata um egípcio. E o que é curioso é que lá no livro do Êxodo é dito que Moisés era o homem mais manso da terra. E o mais manso da terra matou o egípcio e o enterrou na areia. Eu fico pensando, meu Deus do céu, se o mais manso é assim, imagina o mais bravo. Se der uma espada, a orelha não fica. E aí vocês já sabem de quem eu estou falando. O mais manso, ele era um homem manso com 40 anos, e diz o texto que ele estava no palácio, ele se recusa a ser chamado de filho da filha de Faraó. Talvez ele pudesse assumir o trono, assumir o governo lá. Ele diz, não, eu prefiro ser maltratado junto com o meu povo, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele larga os prazeres do Egito, a riqueza do Egito, a fama que ele poderia conquistar, porque ele tem um alvo maior. Ele olha para o opróbrio de Cristo. Opróbrio é vergonha, para a vergonha de Cristo. Meus irmãos, na vida nós precisamos fazer escolhas. A vida é feita de escolhas, é feita de decisões. Moisés tem 2 decisões, ou ele fica no Egito, pega os prazeres do Egito, ou então ele escolhe o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo.
Ou ele olha para frente e diz assim, não, eu rejeito o Egito e eu prefiro o galardão. Talvez não dado aqui na terra, mas o galardão dado no céu. E veja, Moisés foi quem escreveu Gênesis 3,15. A primeira promessa de redenção na Escritura, quando é dito que alguém viria no futuro, esse alguém seria picado pela serpente, mas esse alguém esmagaria a cabeça da serpente, foi Moisés, quem escreveu Gênesis 3,15, na teologia chamada de o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Ele diz, eu prefiro Gênesis 3,15, prefiro o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, para receber um galardão. Esses prazeres, a riqueza que o Egito pode me dar, os bens, os tesouros daqui, não se comparam àquilo que Cristo pode me dar. E ele não conheceu Cristo, mas ele tinha uma consciência ainda não totalmente formada. Lá em Deuteronômio 18, por exemplo, ele diz, meus filhos, no futuro Deus vai mandar alguém, Deus vai mandar um profeta, semelhante a mim. E a esse profeta vocês devem ouvir. Esse profeta de Deuteronômio 18 é uma referência futura à pessoa de Jesus Cristo. Ele renuncia o Egito. E por que ele fez essa escolha? Porque ele sabia que os tesouros do céu, que o galardão celestial é maior do que as riquezas e os prazeres transitórios, porém pecaminosos, do Egito. Moisés não leu Isaías, porque a revelação ela é progressiva, ela vai crescendo, mas Isaías 53 diz assim, falando sobre o opróbrio de Cristo, Isaías 53:5 diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O opróbrio de Cristo. Ele renuncia a esse mundo. O apóstolo João vai dizer em uma de suas cartas que não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Segundo, terceiro episódio sobre a fé de Moisés. O primeiro é o seu nascimento. O segundo é a sua renúncia ao Egito com 40 anos. O terceiro é a sua saída do Egito. Versículo 27, e pasmem, no versículo 27 ele já tem 80 anos. No versículo 23 ele tem 3 meses. No versículo 24 ele tem 40 anos. E no versículo 27 ele tem 80 anos. Já se passaram rapidamente, em poucos versículos, 80 anos de vida. E o que ele foca na sua vida? A fé. Porque a tese do escritor é provar que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja aí o terceiro episódio, versículo 27, a sua saída do Egito. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Na verdade, aqui ele já tem 80 anos de idade, as coisas já tinham acontecido. Leia lá em Êxodo, a partir do capítulo 6, 7, 8, nós temos o episódio lá das 10 pragas. Deus vai humilhando o Egito, massacrando aquele país, praga após praga. E tem um detalhe, as pragas que são colocadas lá, que são enviadas contra os egípcios, é para atingir divindades egípcias. Algumas daquelas pragas eram adoradas pelos egípcios, algumas coisas eram divindades para eles. É Deus massacrando e mostrando o seu poder. Ele sai após 10 pragas, o rei está furioso. E nós conhecemos a história, a última praga é a morte dos primogênitos, em que todo primogênito morre o filho de Faraó, que iria sucedê-lo no trono, e morre o filho mais velho da pessoa mais humilde que havia no Egito. E detalhe, as pragas não atingem os israelitas por causa do sangue que é colocado nas portas, nos umbrais. Ele sai, a sua saída do Egito. Deus realizou vários milagres através dele, como as pragas, mostrando o seu poder,
E o escritor diz assim, olha, ele sai porque ele entende como quem vê aquele que é invisível. Está focando em Deus, na sua vida espiritual, naquilo que é mais importante para a nossa vida. Não que as outras coisas não sejam, mas a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Ele, a maneira como nós vivemos, como nós nos relacionamos com o invisível, Deus é a coisa mais importante dessa vida. É por isso que aos 80 anos de idade, ele sai do Egito como quem vê aquele que é invisível. E veja, aqui nós não vamos ver a Deus, lá no céu também não. Nós nunca veremos a Deus, a pessoa do Pai. Lá no céu nós vamos ver Jesus Cristo, o Deus encarnado. Jesus está no céu, encarnado, do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nunca veremos a Deus, mas Jesus disse para Filipe certa vez, lá em João 10, quem vê a mim, vê o Pai. Veremos a pessoa gloriosa, bendita e extraordinária de Jesus. E o melhor ainda, seremos parecidos com Jesus. Seremos como Ele é. Teremos um corpo transformado, glorioso, incorruptível. Seremos parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor, único e suficiente Redentor. O escritor aos Hebreus diz que ele sai do Egito como quem vê aquele que é invisível. Ele não viu diretamente a Deus, mas lá em Êxodo, no capítulo 3, é dito que quando tem o episódio daquela árvore, aquela sarça, aquele fogo, aquela árvore que queima, mas não se consome, a voz do céu diz, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ele sai do Egito como quem vê aquele que é invisível, o nosso Deus. A sua saída, a sua ruptura do Egito. Quarto episódio, penúltimo. O quarto episódio que mostra a fé de Moisés é a celebração da Páscoa. Veja aí o versículo 28, a celebração da Páscoa. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Essa história está narrada lá em Êxodo, no capítulo 12, quando após as 10 pragas, após a morte dos primogênitos, eles saem apressadamente. Êxodo tem 40 capítulos, e o capítulo principal, o mais importante, é o capítulo 12. É o capítulo da Páscoa. A palavra hebraica Pessá, ou passagem, Páscoa significa passagem. Deus prepara tudo, manda os milagres, usa a vida de Moisés e diz, mas antes de vocês saírem, peguem sangue e coloquem nos umbrais das portas de vocês. Quando o anjo, o exterminador passar, quando ver o sangue nos umbrais, ele não vai destruir, não vai morrer ninguém, vai ficar e vai permanecer todos vivos. Veja o tipo, a figura que está demonstrada prematuramente lá no Antigo Testamento. É o sangue do animal passado lá nos umbrais das portas. O sangue que prefigura a pessoa de Jesus Cristo. É o cordeiro. Eles celebram, matam o animal, celebram a Páscoa. O anjo exterminador vem por volta da meia-noite, ouve-se um grito, um choro, um desespero no Egito, porque desde o filho mais velho de Faraó até o filho mais velho da pessoa mais humilde no Egito, um choro. Vocês já pensaram? Um choro num país, por volta da meia-noite, todo mundo chorando. Todos acordam, não é uma pessoa só que acordou, o país inteiro acordando por volta da meia-noite e a notícia é a mesma. Não tem redes sociais, mas as coisas vão se espalhar. Choro copioso, porque todos os filhos mais velhos estão mortos. Do jeito que Deus disse que ia acontecer, vá nas casas israelitas que não tem um só
filho mais velho. Não tem um só primogênito que esteja morto, porque o sangue, o anjo vê, a casa está marcada com o sangue, é o sangue de Jesus, no futuro, que nos purifica de todo pecado. João Batista estava lá em João 1, batizando nas águas do Jordão, e lá em João 1, 29, quando ele vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas todo mundo sabe o que João quer dizer. Aquele animal que foi morto por séculos, por milênios, agora não é um animal, agora é o sangue de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Leia, por exemplo, Apocalipse capítulo 5, nós temos a exaltação do Cordeiro. Capítulo belíssimo, Apocalipse 5, que João diz que ele está descrevendo uma cena celestial, e quando ele olha para Jesus, ele diz, eu o vi, ele parecia um cordeiro branco, como tendo sido morto, com uma marca aqui. É a marca da morte, aquele animal, um animal que era morto no Antigo Testamento, que simbolizado, ele morre na cruz. Eu vi, ele estava em pé, ele tinha 7 olhos, e tinha 7 chifres, e ele é exaltado. Por que ele tem 7 olhos? Pela sua onisciência, ele sabe de todas as coisas. Porque ele tem 7 chifres? Chifre na Bíblia significa poder. Normalmente um animal tem 2 chifres, ele tem 7. 7 chifres, ou seja, ele é onisciente por ter 7 olhos, e ele é totalmente poderoso, porque tem 7 chifres. Moisés celebra a Páscoa, apontando para a história da redenção que se consome em Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em que consiste a fé de Moisés aqui? Consiste em obedecer a Deus. Consiste em fazer aquilo que ele pediu. A palavra de Deus vai dizer que eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. É melhor você obedecer do que você sacrificar. Se você conseguir fazer as duas coisas lá no Antigo Testamento, melhor ainda. Mas via de regra o que acontece é sacrifica e não obedece. Obedece e não sacrifica. O Antigo Testamento termina assim. O livro de Malaquias termina assim. Os sacerdotes estão cansados de Deus, estão cansados do culto. Eles oferecem um animal acabado, semi-morto, coxo, manco. E Deus pergunta assim para o povo, por que vocês não oferecem esse animal para o governador? Aí eles respondem, na cara de pau, eles respondem, é porque o governador não vai aceitar. Ah, não vai? E vocês acham que eu deveria aceitar? Malaquias termina falando que o culto estava deturpado, que o sacrifício estava deturpado. A ideia deles é a seguinte, vai vendo. Já que o animal vai morrer mesmo, já está manco, já está coxo, ele já está, pega lá qualquer um mesmo. Não foi assim que Deus falou, não. Não é qualquer um, não. É macho, sem defeito, branquinho, 1 ano, atendendo os preceitos de Deus. A celebração da Páscoa. Nós vamos celebrar, irmãos, daqui a pouco, a ceia do Senhor, que nos aponta para a cruz, para o madeiro. A Santa Ceia do Senhor que nos aponta para o maior ato de amor da história da salvação. Paulo diz em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato dele ter enviado Jesus e morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. 5º e último episódio, para fecharmos aqui. Agora o o escritor sagrado fala sobre a travessia do Mar Vermelho, versículo 29, e com ele nós fechamos. Veja só, Hebreus 11, 29, pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando-o os egípcios, foram tragados de todo. Essa história está contada com riqueza de detalhes em Êxodo no capítulo 14.
Naquela mesma noite, o anjo destruidor matou os primogênitos dos animais também. E Faraó então toma a decisão: saiam daqui, vão embora daqui. Aliás, eles saem apressadamente, expulsando os judeus, os hebreus. E eu sempre falo que ao saírem lá, eles receberam todos os direitos, receberam fundo de garantia, INSS, férias, 13º, receberam tudo. O povo egípcio diz: o que é que vocês precisam? A gente dá tudo o que vocês precisam, mas saiam daqui, pelo amor de qual Deus, não sei, pelo amor de Deus. Saiam daqui, vocês vão destruir o nosso país. Eles saem com riquezas, e Deus faz um milagre. Diante deles está o Mar Vermelho. À esquerda deles e à direita deles tem um grande deserto. Atrás deles tem um faraó arrependido, dizendo assim: o que foi que nós fizemos? Deixamos ele ir embora. Acabou toda a nossa mão de obra escrava. Quem vai construir o nosso país? Quem vai construir, fazendo aquelas cidades celeiros como Ramsés e Pitom, que são citadas lá? E eles vêm com um exército enorme, o povo se agita e Deus diz: Moisés, coloca o teu cajado no mar, e abre o mar, e o povo passa a pé enxuto. Como por terra seca, diz o escritor sagrado, eles atravessam o Mar Vermelho, porque se nós estamos com Deus, o Deus que fez o mar pode abri-lo para Israel passar. Lá no Novo Testamento, quando Jesus, certa vez, mandou que os discípulos fossem na frente, ele foi depois e os discípulos foram de barco. Jesus foi a pé mesmo, né? Ele foi a pé, andando sobre as águas. As águas estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. Os discípulos assustados perguntam: quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Quem é este? Esse é o Senhor, esse é Jesus Cristo, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós, que guia a nossa vida. Deus faz um milagre, a travessia do Mar Vermelho. Nós lemos hoje no Salmo 78, aquele salmo didático de Asaf, e é contado ali, é citado naquele salmo, o milagre da travessia do Mar Vermelho. Deus abençoou, e o texto termina dizendo que os egípcios foram tragados. Já pensaram? Quando Israel termina de passar, aquele mesmo mar que era caminho para Israel, vira armadilha para os egípcios. E aquelas paredes de água, de repente, elas se fecham, e os egípcios nunca mais foram vistos. Lá em Êxodo, no capítulo 15, em Apocalipse, capítulo 15, são cantados 2 cânticos, falando sobre isso, sobre o mar, sobre o milagre de Deus, sobre a mão poderosa de Deus, agindo poderosa e soberanamente na história da redenção. A travessia do Mar Vermelho. Portanto, eu queria deixar essa palavra para nós nessa noite. A fé de Moisés, mostrada no seu nascimento, mostrada na sua renúncia ao Egito, mostrada na sua saída do Egito, na celebração da Páscoa e na travessia do Mar Vermelho. Agora, eu faço uma pergunta para encerrar. Você e eu vivemos pela fé? Ou, como nós começamos dizendo, né? Segundo aos Coríntios 5:7, Paulo diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Você vive pela fé? Será que alguém poderia dizer, como é o nosso tema aqui, né? A fé de Moisés. Será que alguém poderia dizer a fé de Edivaldo? A fé do Nelson, do reverendo Nelson? A fé do Moacir? A fé da Raquel? Será que alguém poderia dizer isso? Nós andamos pela fé ou nós andamos por aquilo que vemos? É mais fácil viver por aquilo que vemos, mas é mais recompensador viver pela fé. A fé de Moisés
que essa também possa ser a nossa, a fé de cada um de nós, que vive para o louvor e a glória de um Deus invisível, porém real, e que manifesta o seu amor na história da redenção. Que Deus nos abençoe. Amém.